Havendo um número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, professor, doutor Ivanir de Mello, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 45ª sessão ordinária, em 16 de junho de 2010. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Ivanir de Mello e Jorge Braz, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Patrícia Amorim, Tereza Berger, Leonel Brizola Neto, Jorge Braz, Raymond, Clarissa Garotinho, Tio Carlos, Marcelo Piuí, Jorge Pereira, Eider Dantas, Jorge Felipe, professor Washington, Adilson Pires, Ivanir de Mello, Eliomar Coelho, Chiquinho Brazão, Lucinha, Nereide Pedregal, Alfredo Sirquis, Rubens Andrade e João Cabral. 22. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello. E ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Paulo Pinheiro, ambos a convite. Encerra essa sessão às 16 horas e 15 minutos. Obrigado, professor. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, funcionários da casa, eu queria abordar, senhor presidente, um assunto que está hoje em 2 jornais da cidade, no jornal O Dia e no jornal O Globo, cujo título é o seguinte: no jornal O Dia, serviços de saúde levam a menor nota de moradores da favela e do asfalto. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a educação é mais bem avaliada no Alemão do que na Zona Sul. E o Globo fala sobre Alemão aprova o ensino público. Fundação Getúlio Vargas mostra divisão entre o asfalto e a favela na avaliação das escolas. Foi um trabalho, uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, ouvindo pessoas moradoras em áreas diferentes da cidade. Eles dividiram a cidade em Zona A, que é o asfalto, representados pela Zona Norte, pela Zona Oeste, exceto Barra da Tijuca, e pela Central, Zona Central, exceto Santa Teresa. A área B, eles chamam de área B da cidade, do asfalto, a Zona Sul, a Barra da Tijuca e Santa Teresa. E, separadamente, analisaram o complexo do Alemão. O que se nota que é importante, porque esta casa tem tido a responsabilidade de discutir esse assunto em relação ao município, mas aqui não está somente restrito ao assunto municipal, mas também ao assunto estadual. A avaliação mostra claramente que os moradores, tanto do asfalto quanto da favela, dão notas baixíssimas à oferta de serviços públicos de saúde. Ao avaliar os hospitais públicos, por exemplo, os moradores da Zona A, que é a zona da Zona Norte, Zona Oeste e Central, os moradores da Zona A deram a nota 27, de 0 a 100, eles deram 27, ou seja, não estaria aprovada. A Zona B, que é a Zona Sul, Barra da Tijuca e Santa Teresa, deu nota 38. E o pessoal do Alemão deu nota 29, isso de 0 a 100. O que mostra claramente, o que nós estamos aqui diante desse quadro, dessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, é ouvindo a instituição, ouvindo o cidadão que mora tanto no asfalto quanto na favela, chegou à conclusão de que a oferta de políticas públicas de saúde, seja no município do Rio de Janeiro, seja no Estado, é muito mal vista pela população do Rio de Janeiro. Ou seja, o trabalho que vem sendo feito, provavelmente, não é aquele
que as pessoas que votaram no prefeito, votaram no governador, votaram nos vereadores, queriam. Mas o que chama mais atenção, presidente Stepan Nercesian, o senhor que costuma fazer algumas declarações aqui importantes, o que chama atenção hoje é que no mesmo momento em que os dois jornais publicam uma avaliação da população do Rio de Janeiro sobre a saúde, mostrando que ela vai mal, tanto na área estadual quanto na área municipal, no mesmo momento em que vimos matérias nos jornais essa semana, mostrando, por exemplo, que o Hospital Azevedo Lima em Niterói não mais atende as emergências abertas, passou a ser um hospital de porta fechada, como já é o outro hospital de emergência lá de Niterói, o Antônio Pedro. Quando vimos o não funcionamento de vários hospitais da cidade, ou seja, na área estadual, os hospitais funcionam muito mal. E fomos surpreendidos, eu pelo menos fui surpreendido há poucas horas atrás, a ouvir uma informação, no mínimo, que lembra as jogadas de algumas seleções que estão na Copa do Mundo. O caos completo na saúde do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro acaba de oferecer, está chegando um grupo da Secretaria de Saúde do Rio, a Pernambuco, para oferecer a Pernambuco um hospital de campanha, para poder tratar dos desabrigados daquela região do Nordeste brasileiro. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, parte do Hospital do Fundão está caindo. E o governo do Estado vai tratar dos problemas lá em cima, no Nordeste. Porque aqui parece que a função da Secretaria de Saúde está completamente preparada e tranquila. Ou seja, a população do Rio reclama do atendimento à saúde e as medidas são tomadas para atender a população do Nordeste. Será que o secretário de Saúde já se transformou em ministro do novo governo, da candidata Dilma Rousseff? Parece que esse aqui é o caso. Parece que o secretário de Saúde do Rio já está fazendo trabalho de ministro da Saúde, atendendo ao Nordeste, ao invés de tratar da sua área, onde vai tudo tão mal. Então, senhor presidente, eu queria chamar a atenção dos vereadores, porque isso também está ligado diretamente ao atendimento oferecido, já que a população se manifestou também numa parte da saúde que é estritamente ligada à área da prefeitura, em relação à atenção básica aos postos de saúde. Também em relação aos postos de saúde, a população deu notas baixas, um pouco mais altas que deu aos hospitais. Aos hospitais tinha dado 27, 28 e 29. E aos postos de saúde deu 62, a área A, 42 a área B e 41 a área da favela, a área do Complexo do Alemão. Então, estamos diante de um resultado que as pessoas estão nos dizendo. Nós, parlamentares, nós representantes do Poder Legislativo ou os representantes do Poder Executivo, precisam entender, se não estão ouvindo isso, dois motivos são muito importantes. Se hoje o Executivo do Rio de Janeiro não ouviu a avaliação de que a saúde vai mal numa área e na outra, conforme a população diz na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, ou as autoridades estão precisas de um otorrino para fazer uma avaliação de seus condutos auditivos, pode estar cheio de cera, pode estar de alguma maneira que não dá para se ouvir, ou então há interesse do Poder Executivo em não ouvir uma avaliação do trabalho que está acontecendo. Para nós, que somos parlamentares aqui do Rio de Janeiro, acho que essa lição é importante, que cada um de nós deve ler com muita atenção esse trabalho apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, para que nós possamos conversar um pouco mais com a população. Fica claro que na educação a avaliação foi razoavelmente melhor do que é na saúde do Rio de Janeiro. A saúde municipal e a saúde estadual, segundo os moradores desta cidade e desse estado, vão muito mal e oferecendo péssimos serviços à população. Cabe a cada um de nós cobrar um pouco mais e fazer com que essa situação possa ser modificada, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço e pela paciência em nos ouvir. A presidência da Casa e em nome dos seus vereadores e funcionários, presta as condolências e todos os nossos sentimentos à família, à esposa, aos filhos, a todos os familiares e amigos do nosso
querido vereador Claudinho da Academia, que nos deixou nesse sábado passado, e ressaltar que a passagem dele, a breve passagem dele, não só pela vida, mas aqui nessa Casa Legislativa, foi uma pessoa que cultivou a amizade de muitos, de uma maneira gentil, e nós expressamos os nossos sentimentos, a nossa solidariedade aos seus familiares e propõe aos funcionários e vereadores aqui presentes que façamos um minuto de silêncio em homenagem ao nosso companheiro Claudinho da Academia. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não há quem queira fazer uso da mesma. A presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Alfredo Sirquis, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ocupo essa tribuna basicamente para tratar de 3 assuntos, 2 de natureza trágica e 1 de natureza mais auspiciosa. Em relação de natureza trágica, eu gostaria de comentar o pavoroso incêndio florestal que tivemos aí no Morro dos Cabritos. A população da Lagoa, daquelas imediações, passou uma noite de terror em função de um incêndio violentíssimo que foi provocado por um balão. Há muitos anos vem se manifestando a preocupação das pessoas minimamente conscientes da nossa sociedade em relação aos males produzidos pelos balões. São épocas, de uma forma geral, muito secas e, cada vez que um desses balões cai, a tendência é provocar um incêndio florestal num dos maciços da nossa cidade, maciço da Tijuca, maciço da Pedra Branca ou do Mendanha-Jericinó. São incêndios fortes que, muitas vezes, põem a perder anos e anos de trabalho de reflorestamento e, de fato, é uma irresponsabilidade criminosa. Às vezes, até, esses incêndios provocam vítimas fatais. E, entra ano, sai ano, isso é noticiado, entra ano, sai ano, isso é discutido, a televisão apresenta o problema no seu noticiário, nas rádios e tudo, e essa prática segue. Na época que eu era secretário de Meio Ambiente, assumi uma ofensiva de combate vigorosa contra essa prática, baseada na polícia, nos bombeiros, operações conjuntas. Fizemos algumas operações conjuntas e, na época, me foi permitido descobrir a enorme teia de cumplicidades que existe em torno dessa atividade. Existem cumplicidades no interior da polícia, existem cumplicidades no interior da própria prefeitura, do governo do Estado e, pasmem, até no Corpo de Bombeiros existem, ou existiam na época, cumplicidades. Então, é necessário, por um lado, que o governo do Estado
e a Prefeitura realize uma vigorosa campanha pela televisão, mostrando os malefícios dessa prática, em vez de fazer essas campanhas promovendo as suas administrações, precisam utilizar a possibilidade da Prefeitura e do Governo do Estado de fazerem campanhas promocionais, para que essas campanhas promocionais sirvam para alguma coisa de útil, em termos comportamentais. Então, é extremamente importante uma forte campanha de desestímulo à prática de se soltar balões com buchas incendiárias. Por outro lado, tem que haver a repressão policial enérgica contra essa atividade. Nesse sentido, como presidente da Comissão Especial de Segurança, estarei convocando uma audiência pública para examinar justamente o aspecto de segurança atinente a esse problema, com convites à Polícia Militar, à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros e também ao Ministério Público. O segundo assunto que eu queria tratar, dramático, mais dramático ainda, são as inundações ocorridas no estado de Alagoas e no estado de Pernambuco nas últimas 24 horas. Penso que nunca houve no Nordeste brasileiro uma tragédia desse tipo. Há centenas de desaparecidos, barragens foram rompidas, cidades inteiras tomadas por uma carga d'água absolutamente inédita na história, com prejuízos imensos em perdas de vida e prejuízo ao patrimônio. Novamente, essa questão nos leva a refletir sobre a questão das mudanças climáticas e do aquecimento global. Aqueles que negam a existência de mudanças climáticas e negam a existência do processo de aquecimento global, ou não aceitam de que esse processo seja provocado pelo homem, pelas emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, tem mais uma evidência clara de que o nosso clima no planeta e no Brasil, por consequência, está ficando cada vez mais enlouquecido. Nós, há pouco tempo atrás, tivemos tornados no estado de Santa Catarina, nunca tínhamos registrado, o primeiro foi há 4 anos atrás, mas antes disso, nunca havia sido registrado um tornado no Brasil, começou a haver tornados, e agora temos enchentes de uma violência absolutamente inédita no Nordeste do Brasil. Vejam os senhores e senhoras. Então, a questão do aquecimento global tem que ser levada a sério. A questão das metas de redução de emissões de gases de efeito estufa tem que ser levadas a sério. E também o investimento na prevenção, na adaptação. Coisas que, alguns anos atrás, eram impossíveis de acontecer, agora podem acontecer. Então, cada cidade litorânea tem que ter um planejamento em relação à elevação do nível das águas, em relação a que as inundações se tornarão piores, em relação a que aquelas áreas ocupadas às margens de rios e canais que, por acaso, em algum momento não foram inundadas, poderão ser inundadas no futuro, porque as enchentes serão mais significativas e mais graves. Então, tem que haver todo um planejamento no âmbito estadual, municipal e federal em relação à prevenção de situações graves que ocorrerão a partir da exacerbação de fenômenos climáticos. O terceiro assunto que eu gostaria de abordar, esse, graças a Deus, alvissareiro, é que no dia de ontem tive a oportunidade de presenciar a apresentação do projeto do arquiteto valenciano Santiago Calatrava para o Pier Mauá, o projeto do Museu do Amanhã, que é uma parceria da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro com
a Fundação Roberto Marinho e representa uma espécie de catalisador do programa de revitalização da área portuária, hoje denominado Programa Porto Maravilha. Desde a época que eu era secretário de urbanismo, eu tinha esse sonho de que o arquiteto espanhol, nascido em Valência, formado em arquitetura e que depois se formou em Belas Artes e Engenharia para fazer estudos de cálculo mais apurados dos seus projetos altamente revolucionários, que esse arquiteto, Santiago Calatrava, a quem eu considero o mago das obras públicas, que ele pudesse fazer um projeto na nossa cidade. Estive com ele em 2001, fui visitá-lo em Valência, a sua cidade. Ele me recebeu no seu escritório, que na época era um container e que ficava do lado de um grande projeto que ele desenvolvia na sua cidade natal, que é o projeto da Cidade das Artes e da Ciência, em Valência, onde ele já havia projetado também uma ponte. Fiquei muito impressionado com a qualidade daquele projeto, que naquela época se encontrava nos seus primórdios, e desde essa época acalentava o sonho de trazê-lo para o Rio de Janeiro. Por uma série de problemas aí na administração passada, que passam por uma tempestuosa relação com o então prefeito, não foi possível, na época, se concretizar essa ambição de ter na cidade do Rio de Janeiro um projeto feito por este grande arquiteto. Muitas pessoas acham que isso é um problema, você ter um projeto de um arquiteto de renome internacional, de um arquiteto estrangeiro de renome internacional. Acham que isso deveria ser monopólio dos arquitetos brasileiros. Eu entendo o contrário. Entendo que uma cidade que possa ter o projeto de um Santiago Calatrava, de um Norman Foster, de um Jean Nouvel, de um Frank Gehry, de um arquiteto desse renome, é uma cidade que, primeiro, está chamando sobre si a atenção do mundo. Segundo, está colocando um exemplo para os seus próprios arquitetos, está colocando um patamar de qualidade para os seus próprios arquitetos. Por isso, considero extremamente importante que ele tenha sido convidado, que ele tenha feito esse projeto, que é um projeto simples, é um projeto despretensioso num certo aspecto e, ao mesmo tempo, um projeto altamente revolucionário em torno da sua qualidade. Penso que o prefeito Eduardo Paes deva ser parabenizado por ter conseguido viabilizar essa parceria, que o encaminhamento que ele tem dado à revitalização da área portuária é um encaminhamento correto, porque, na verdade, pega um sonho que eu acalentei durante tanto tempo, um sonho individual, eu e alguns outros cariocas, e transforma num grande sonho coletivo, que envolve pessoas, que envolve instituições, que envolve muitos cariocas dentro desse projeto. E assim um sonho que não se desenvolveu pela sua solidão, passa a ser o sonho de dezenas, centenas de pessoas, o sonho de toda uma cidade. E hoje compartilhado por este grande arquiteto, engenheiro e artista de expressão internacional, que é Santiago Calatrava. Então, eu ontem dizia que estava mais feliz que pinto no lixo, e, de fato, estou. Muito obrigado, senhor presidente. Faculta aqui a palavra ao vereador Renan Marco. Não tendo o orador ocupado todo o seu tempo, a palavra franqueada, com a palavra franqueada, o nobre vereador Eleomar Coelho, que dispõe de 9 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Stepan Essessian, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu me inscrevi para falar porque eu recebi no meu gabinete uma comissão
de pais de alunos portadoras de deficiência e preocupados com algumas modificações e mudanças que têm acontecido na rede do sistema escolar do município do Rio de Janeiro. E por conta disto, eu resolvi produzir um relatório. Quero que isto chegue ao conhecimento do Executivo e quero que providências sejam tomadas, porque não podemos continuar a conviver com absurdos dia a dia nesta cidade do Rio de Janeiro, absurdos estes cometidos pelo Executivo Municipal e que esta casa, inclusive, não tem dado a resposta à altura do que deveria dar. Então, eu produzi esse relatório. A educação especial, 2 pontos. Inclusão como movimento social. Uma política de Estado, mas também uma política de governo. A inclusão de portadores de deficiência é um dos mais complexos temas atualmente discutido no mundo globalizado, mas o avanço é gradativo. E com isso cresce o desafio de garantir uma educação de qualidade a todos sem distinção, pois incluir educandos considerados diferentes no sistema comum de ensino requer não apenas a aceitação das diferenças humanas, mas implica transformação de atitudes, posturas e, principalmente, em relação à prática pedagógica, sendo necessário a modificação do sistema de ensino e a organização das escolas para que se ajustem às especificidades de todos os educandos. Isto é um resumo técnico da Declaração Internacional de Montreal, aprovado em 5 de junho de 2001, no Congresso Internacional Sociedade Inclusiva, realizado em Montreal, Quebec, Canadá, publicado, inclusive, pela Universidade Estadual de Feira de Santana. No município do Rio de Janeiro, existem milhares de crianças, adolescentes e jovens estudando em classes ou escolas chamadas especiais. Nessas unidades escolares, são aplicados métodos de trabalhos diferenciados por equipes de profissionais competentes e experientes, muito embora, para desenvolverem seu trabalho com excelência, contem com uma infraestrutura pouco adequada. Mesmo assim, o trabalho que vem sendo realizado até então por esses profissionais alcança um significativo sucesso, auxiliando os portadores de necessidades diferenciadas e alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e alta habilidades, superdotação a se desenvolver, aprender e integrar a sociedade de forma efetiva, respeitadas suas limitações. O trabalho desenvolvido através de métodos diferenciados, peculiares a cada escola, deve ser direcionado para os alunos da instituição, respeitando as particularidades de cada aluno. Esta forma de trabalho vem atendendo às necessidades destes alunos, mas também não deixa de atender à legislação vigente, nem os tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário, como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. ONU, da Organização das Nações Unidas, 2006, e Declaração de Salamanca, Espanha, 1994. Analisando a legislação vigente no Brasil, não encontramos nos textos legais a indicação de obrigatoriedade de inclusão de alunos especiais nas escolas regulares. Ao contrário, como expresso na nota técnica número 10, assinada pela Secretaria de Educação Especial do MEC, Cláudia Pereira Dutra, sobre o parecer número 13/CNE/CEB/2009. A implementação da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, MEC/2008, está em consonância com a Constituição Federal, que garante o direito de todos à educação, artigo 205, e determina o ensino fundamental obrigatório e gratuito e o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência,
especialmente na rede regular de ensino, artigo 208. A mesma premissa está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, número 9.394/1996, artigo 58, cujo caput entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. Ou seja, os portadores de necessidades diferenciadas, preferencialmente, devem ser matriculados em turmas regulares. Isto não quer dizer obrigatoriamente. Ademais, ainda é observado que, na hipótese de não ser possível a inclusão em turmas regulares, que sejam os mesmos enquadrados em classes ou escolas especiais, voltadas para as suas necessidades, que possibilitem seu desenvolvimento. Não fosse isso suficiente, esta forma de trabalho privilegia a inclusão, uma vez que prepara o aluno para gradativamente ser inserido no contexto de turma de educação regular, de acordo com o progresso que apresenta. E isso é sempre muito individual. É preciso ainda ressaltar que a inclusão gradativa pode acontecer a qualquer momento no período escolar do aluno especial, desde que ele apresente as condições físicas, psicológicas e intelectuais para tantos. O meu tempo está esgotado e é claro que eu vou deixar para continuar a leitura disto amanhã, onde eu farei um pronunciamento de 3h40 às 4h. Infelizmente, mas de qualquer maneira, o que foi lido até agora, eu pelo menos espero que já chame a atenção de vereadores desta casa, de vereadoras desta casa, para este problema, que é um problema seríssimo, crucial, e eu vou dizer o seguinte, assumo o compromisso. Enquanto isto não entrar nos eixos, eu não vou deixar de ocupar esta tribuna para denunciar a secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, que tem o privilégio de ocupar páginas inteiras de jornais, mas faz da política educacional do Rio de Janeiro uma verdadeira farsa. É coisa de fachada. É ensino virtual, porque as crianças portadoras de deficiência deveriam ter um tratamento zeloso, carinhoso, de parte de toda a sociedade. E isto daí é uma ação humana, humanitária, isso é coisa de humanidade, da pessoa que tem sensibilidade social. E nós não vamos de forma alguma, eu pelo menos como vereador desta casa, não vou admitir que este tipo de ação nefasta e que prejudica enormemente estas crianças, esses adolescentes, portadores de necessidades especiais, fique do jeito que está. Ou muda-se, ou então nós vamos ver o que poderá acontecer. Porque nós vamos fazer tudo o que for possível e impossível para que esta mudança de fato aconteça. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor presidente, e amanhã continuarei exatamente com a leitura do meu relatório. Nobre vereador Eliomar Coelho, independente da inscrição e o pronunciamento que Vossa Excelência fará amanhã, o desejando, podemos mandar publicar na íntegra o que Vossa Excelência começou a ler. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do senhor vereador Paulo Pinheiro, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha do mérito Pederneste ao senhor Jacques Cherique. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do projeto de lei número 612 de 2010, de autoria do senhor vereador Paulo Messina, que altera a lei municipal número 5.145 de 2010, que dispõe sobre a consolidação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados da cidade do Rio de Janeiro.
Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. A presidência registra a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual André Lazzaroni, e convido Sua Excelência a tomar assento em uma das bancadas. Registro também a presença do senhor presidente do Partido Social Democrata Cristão, PSDC, Luiz Fernando. A presidência propõe 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor vereador Claudinho da Academia. Pela ordem, nobre vereador, Jorginho da SOS. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a palavra nesse momento para fazer uma pequena, vamos dizer, uma pequena despedida do companheiro de comunidade que conseguiu chegar a essa casa, mas que, infelizmente, não resistiu a uma pressão da sociedade, enfim, e renunciou. Muito triste eu estou nesse momento, porque eu, quando entrei nessa casa, também passei por essas situações. Eu nunca tinha visto o nobre vereador Claudinho da Academia. Eu vim conhecer ele aqui nessa casa. Não sei do seu passado, não sei do seu presente, mas o tempo que eu estive aqui do meu lado, do lado dele, eu vi nele uma pessoa bastante distinta. Mas as pessoas, infelizmente, cria para o público. Começou com a abolição, depois deu a democracia. E, na última vez que eu li uma notícia do Claudinho da Academia, os jornais diziam que ele tinha 77% dos votos da Rocinha. E eu não vejo nenhum impedimento na lei eleitoral que impede que o cara tenha voto. E acusam-nos, às vezes, nós que somos de comunidade, de que manipulamos a comunidade. Muito pelo contrário, eu sou lá do Complexo Alemão, eu queria ter sentido a honra de ter 100% dos votos do Complexo Alemão, que eu ia me sentir muito forte. Porque nós não somos vereadores só da favela, nós somos vereadores, muito embora algumas pessoas não achem, se incomodem com a nossa presença de repente aqui. No meu caso, eu aprendi a perdoar. Eu amo vários companheiros que eu me coloco diante deles aqui e conheço o meu espaço e passei por esse momento. Eu não vou me alongar muito não, senhor presidente. Eu só quero dizer a todos que, para mim, para a Rocinha, para as comunidades, para nós que conhecemos a comunidade, eu que sou criado no Complexo Alemão com muita dificuldade, eu tive várias acusações, interpretada da mesma maneira que ele, mas eu estou resistindo, espero em Deus não renunciar até o momento em que o próprio povo possa me punir, me tirando esse mandato. Eu fico muito triste de ter perdido um companheiro
tão repentinamente, um jovem, porque a pressão que foram feitas diante dele, ele não pôde resistir e renunciou a essa vida. E eu quero dizer a todos que, enquanto eu estiver, eu defenderei a legitimidade, porque nós não conseguimos na comunidade, muito embora muitas pessoas vão lá na comunidade e domina e pede o apoio, e ninguém pode escolher o voto para ter. Mas eu queria ter a vaidade e o orgulho de ter 100% dos votos do Complexo Alemão, porque a democracia nos permite que todos votem e ninguém é obrigado a votar. Eu aqui quero prestar solidariedade a todos os membros do gabinete desse rapaz, que prematuramente faleceu e que conhecia realmente, como conheço, os problemas da nossa comunidade. E saber que um vereador, infelizmente, não é possível resolver todos os problemas da comunidade e a pressão vem de todos os lados. Se não houver um executivo forte, porque se eles um dia colocarem a saúde perfeita para os hospitais públicos, bons colégios, e incentivar o pessoal de comunidade a ter um futuro brilhante, todos vão estar discriminando o tráfico de droga, que não é feito só em comunidade, é em todo lado desse Rio de Janeiro, e ninguém pode escolher quem vai votar em você e quem não vai votar. Eu estimo meus companheiros, perdoo a todos até por ele, que ajudaram nesse pequeno suicídio que esse rapaz teve, e peço a Deus para que venha, que os pessoal de comunidade não se recusa. A democracia nos permite que nós estejamos nessa casa de lei. Ou se acaba com a democracia, ou então nos permita participar de um legislativo como esse, que eu, com orgulho, venho representar os povos de comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Desculpe aqui o desabafo. A presidência, com base no artigo 157, inciso 2º do Regimento Interno, vai interromper a ordem do dia, a fim de dar posse ao senhor João Ricardo Ribas Júnior, primeiro suplente do Partido Social Democrata Cristão, em decorrência do falecimento do titular, vereador Claudinho da Academia. Para esse fim, a presidência convida Sua Excelência, o vereador Ivani de Mello, para secretariar os trabalhos da mesa. A presidência convida os senhores vereadores Bencardino e Luiz Carlos Ramos para conduzirem ao recinto do plenário o senhor João Ricardo Ribas Júnior. A presidência solicita ao senhor João Ricardo Ribas Júnior que proceda à leitura do termo de compromisso. Muito obrigado a todos. Prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e o Regimento Interno da Câmara Municipal. Observar as leis, desempenhar com retidão o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. Que assim seja. Muito obrigado. A presidência encarece ao nobre vereador, Dr. Ivani de Mello, que faça a leitura do termo de posse do senhor João Ricardo Ribas Júnior e recolha o respectivo diploma e a declaração de bens. Termo de posse do senhor João Ricardo Ribas Júnior, primeiro suplente
do Partido Social Democrata Cristão. Nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 3º, parágrafo 6º do Regimento Interno, nesta data, apresentou seu diploma, prestou compromisso, cumpriu o disposto no artigo 52, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município, e tomar posse como vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o senhor João Ricardo Ribas Júnior, primeiro suplente do Partido Social Democrata Cristão, diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, e que passa a ocupar o mandato de vereador nesta Casa de Leis, na vaga decorrente do falecimento do senhor vereador Claudinho da Academia. Ao final deste termo, o suplente, ora empossado, aporá a sua assinatura imediatamente após a do senhor vereador Jorge Felipe, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Plenário Teotônio Vilela, no Palácio Pedro Ernesto, na cidade do Rio de Janeiro, em 22 de junho de 2010. A presidência convida o senhor João Ricardo Ribas Júnior para assinar o termo de posse. Cumpridas as formalidades legais e regimentais, cumpridas as formalidades legais e regimentais, declaro empossado o senhor João Ricardo Ribas Júnior no mandato de vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e solicito a sua excelência que assine o livro de presença da sessão plenária, ora em curso. Convido o nobre vereador Adilson Pires a proceder a utilizar-se da palavra para fazer uma saudação ao senhor vereador, ora empossado. Com a palavra, sua excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador empossado João Ricardo, os cidadãos que acompanham essa sessão, boa parte deles colaboradores, eleitores do nosso novo colega vereador nessa Casa de Leis. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer ao senhor que todos nós que somos vereadores na Câmara do Rio de Janeiro temos um grande orgulho de ser vereador numa cidade tão importante como o Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, temos uma responsabilidade enorme, porque somos vereadores em uma cidade em que a imprensa, a sociedade civil organizada acompanha o dia a dia da Câmara de Vereadores, cobra da Câmara de Vereadores uma ação correta, reta e ética, e muitas das vezes nós vemos que os flashes das máquinas dos jornais, as câmeras das emissoras de televisão estão aqui na Câmara para acompanhar o nosso trabalho. Eu queria desejar ao senhor que o senhor possa ter aqui um excelente mandato como vereador na cidade do Rio de Janeiro, que o senhor possa contar nesse início de mandato com os colegas vereadores, não só na condição de líder de governo, mas como vereador igual aos outros 50 vereadores. Queria me colocar à sua disposição no que for necessário para orientá-lo nesse início
de mandato e tenho certeza que os outros vereadores, todos os outros, também estarão à sua disposição para lhe prestar as informações e orientações necessárias. Queria, por fim, para não me alongar muito, porque hoje é um dia que nós passamos a ter um novo colega, um novo vereador nessa Casa de Leis, dizer ao vereador João Ricardo que muitas das vezes nós aqui temos acompanhado ao longo dos anos debates políticos em que nós, vereadores, nos colocamos em alguns momentos em lados opostos. Temos opiniões diferentes em alguns momentos, temos pensamentos diferentes sobre a sociedade, mas aqui dentro não existe uma relação de inimigos. Muitas das vezes existe a relação de adversários naquele momento, naquela matéria, naquele projeto. Então, gostaria de lhe desejar boas-vindas, que o senhor possa ter um bom mandato, que nós possamos lhe ajudar nesse início de mandato e que essas pessoas todas que estão aqui, que lhe confiaram durante o período eleitoral, que são seus eleitores, amigos, possam ter a certeza de que o senhor, a partir de hoje, está se juntando a um grupo de pessoas que tem uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de zelar pelo destino do Rio de Janeiro, de fazer boas leis nessa cidade, de ser parceiro naquilo que o Rio de Janeiro tem de melhor, que é construir uma vida com dignidade para o povo da nossa cidade. Seja bem-vindo e boa sorte, vereador. A presidência registra a presença do excelentíssimo senhor presidente regional do PSDC, deputado estadual João Peixoto, do excelentíssimo senhor secretário municipal de São João de Meriti, de Assuntos Institucionais, senhor Marcelo Matos, e convida o nobre vereador João Ricardo Ribas Júnior a fazer uso da palavra. Com a palavra, sua excelência. Muito boa tarde a todos. Presidente, quero agradecer de antemão a acolhida generosa na sua antessala. Estou muito mais tranquilo depois de termos conversado. Eu queria deixar claro a todos que não era para ser assim. Não era para ser num sábado, em São Paulo, com a minha mãe no CTI, após 4 pontos de safena, com uma notícia triste, a notícia do falecimento daquele que era, naquele momento, um aliado. Ele foi, sim, um adversário político ferrenho, tivemos enormes divergências, mas que tinha, sim, um senso de partido muito importante, e ele me ensinou isso, senhor presidente, ele me ensinou que o partido é forte. Estivemos juntos, brincamos, inclusive, quando recebi a notícia, eu pensei que era mais uma daquelas brincadeiras de que o Claudinho estava indo para o Miguel Couto, e eu disse para ele que cada vez que ele fosse ao Miguel Couto, eu compraria um terno, porque no Miguel Couto ele com certeza passaria mal, já que esse é o hospital que eu trabalho, seu primeiro suplente. Diversas vezes brincamos nesse sentido. Mas, infelizmente, está escrito na lei, e eu obedeço, e estou muito honrado de tomar posse dessa cadeira como primeiro suplente. Quero dizer a todos que eu não tenho nenhum problema em ser voto vencido, eu aceito muito bem o voto vencido, e quero participar do debate, quero estar aqui, quero oferecer sugestões, quero estar presente, e naquilo que é uma caminhada realmente, conforme o vereador Adilson falou, muito importante para a população, para o bem-estar. Também deixo claro que eu represento aquele povo que está lá, são funcionários, são amigos, que depositaram em mim toda a confiança do mundo, e assim os honrarei, e assim vou honrar esse mandato. Presidente, também sou a favor da ficha limpa. Eu acho que o projeto Ficha Limpa foi um grande avanço da nossa sociedade, e eu acho que daqui sairão parlamentares que no Congresso Nacional dessa mesma casa, sabemos que existem candidatos aqui que são fortes, que vão acabar nos representando no Congresso Nacional, e nós vamos ainda melhorar esse projeto Ficha Limpa. Eu digo isso porque, da mesma maneira que o meu antecessor, também a mídia muitas vezes acaba nos enganando e enganando a muitos, e a gente sofre muito com isso. Dessa maneira eu encerro aqui o meu dizer, da mesma maneira me colocando à disposição, sou médico cirurgião do Hospital Miguel Couto, com especializações na França e nos Estados Unidos, e que gostaria de ser chamado para o debate, gostaria de participar
dessa vida política que vocês, com muita honra, mereceram e estão aqui. Só tenho a agradecer aos colegas que me receberam tão bem, agradecer aquele povo lá, que são 6 mil, e que me empossaram aqui. Muito obrigado. Convido a Vossa Excelência a tomar assento numa das bancadas. Terminada a cerimônia de posse do excelentíssimo senhor vereador João Ricardo Riba Júnior, daremos continuidade à ordem do dia. Eleição de membro para compor a Comissão de Obras e Infraestrutura. Temos como candidato o senhor vereador Eliomar Coelho, se apresentando. A presença esclarece que no processo de votação para a escolha do membro para compor a comissão permanente, serão seguidos os trâmites do artigo 60 e 275-A do Regimento Interno. Não poderão concorrer, com base no parágrafo 2º do artigo 58 do Regimento Interno, os senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Stepan Ercecian, primeiro vice-presidente, Carlos Caiado, segundo vice-presidente, Dr. Jairinho, primeiro secretário, Patrícia Amorim, segunda secretário. Nos termos do artigo 275-A do Regimento Interno, cada vereador votante registrará no terminal de votação o número correspondente ao vereador que deseje votar. A presidência lembra que o número a ser registrado é o que antecede o nome do vereador no painel de votação. A presidência vai liberar a votação. Votação está liberada. Chama Eliomar para mim. Eliomar. Como voto, senhores vereadores Alexandre Cerruti, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Eider Dantas, João Cabral, João Mendes, Jorge Braz, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto,
Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Márcio Pacheco, Paulo Messina, professor Washington, Renato Moura, S. Ferraz, Tio Carlos, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Votaram no vereador Eliomar Coelho, 26 senhores vereadores. Dessa forma, Sua Excelência está eleito para integrar a Comissão de Obras da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em segunda discussão, em segunda sessão, em votação. Projeto de lei número 561/2010, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento fiscal no valor de R$1.000 à Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, destinado ao Fundo Municipal do Idoso e da outras providências. Em votação, a emenda de número 1. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto vai à redação final. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência e discussão única. Veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 103/2009, de autoria do vereador Bencardino, que determina a disponibilidade de cadeiras de rodas para as pessoas com deficiências e idosos nas agências bancárias situadas no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Pela ordem, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar, considerando que o prazo ainda permite, o adiamento dessa matéria por 3 sessões. Proposto o adiamento da discussão da matéria por 3 sessões. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada, a matéria está adiada por 3 sessões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de prioridade, segunda discussão, em segunda sessão. Projeto de lei número 600-A, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro 2011 e da outras providências. Caminhar, presidente. A matéria está em votação. Para encaminhar, o nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, em primeiro lugar, o vereador professor Washington, que preside a Comissão de Orçamento, não estou vendo ele aqui no momento, mas a Comissão de Orçamento emitiu um parecer sobre a LDO em que os 4 destaques que foram apresentados no parecer apresentado estavam com parecer contrário. No entanto, para evitar aquela história de pedir verificação para o destaque e depois a gente vai votar o destaque, então acaba demorando muito mais tempo. Eu acho mais razoável, primeiro, como procedimento, os destaques foram apresentados e sejam votados. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores, porque dos destaques apresentados, há alguns casos de destaque que já foram objeto, inclusive, de debate aqui no plenário, e que já houve uma manifestação da opinião do governo sobre
já houve uma manifestação por parte do governo com relação a alguma dessas matérias. Por exemplo, para não ficar falando no vazio, a vereadora Tereza Berger apresentou um projeto que tratava da questão do funcionamento com horário ampliado dos postos de saúde. Foi objeto de um debate, foi votado, a Câmara acabou aprovando, o prefeito vetou. Nós, na época do veto, manifestamos a opinião do governo sobre essa matéria. A vereadora apresentou a emenda e ela, de forma legítima, está apresentando destaque a essa sua iniciativa, mas o governo continua mantendo a opinião, contrário a essa intenção manifestada pela vereadora Tereza Berger. Há outras situações de destaque que foram apresentadas, por exemplo, há um destaque da vereadora Clarissa, que trata da questão da publicação, da disponibilização na internet das prestações de contas, e que a informação que nós temos é que esse destaque não há maiores objeções a ele. Então, eu queria, para que nós não tenhamos que decidir se vota ou não vota destaque, para depois votar o destaque, que já ficasse encaminhado da nossa parte. Nós não vamos pedir verificação, que os destaques sejam votados e, da parte do governo, nós iremos acompanhar a opinião do relator, do presidente da Comissão de Orçamento e da opinião da Comissão de Orçamento, que é pela rejeição dos destaques que foram apresentados. Questão de ordem, presidente. Para encaminhar, ok. a nova vereadora André Gouveia Vieira. Bem, esses destaques que estão sendo apresentados à LDO pelos vereadores, eles podem ser vetados pelo prefeito. O veto não precisa partir dessa casa. O plenário é soberano, a Câmara pode decidir, é uma decisão do Legislativo, e o prefeito, se acha que não pode cumprir, se não pode acatar, ele veta. O veto não precisa de partir dessa casa. O veto é do prefeito. Essa casa não tem que pré-vetar. Então, essa casa é livre para aprovar ou não o destaque que está sendo apresentado. E cabe ao prefeito o ônus de vetar ou não. São poderes separados, não são os mesmos poderes, e nós temos essa liberdade de votar dessa maneira. Eu não sei como será feito o encaminhamento dos destaques. Aí eu preciso de... A presidência ainda não deu conhecimento ao plenário dos destaques que foram apresentados. O destaque são um de autoria do nobre vereador Raimon, que requer a votação separada da emenda modificativa de número 50. O outro é de autoria da senhora vereadora Clarissa Garotinho, que requer o destaque à emenda de número 9. Outro, também de autoria da senhora vereadora Clarissa Garotinho, que requer destaque à emenda de número 6. De autoria da nobre vereadora André Gouveia Vieira, destaque à emenda número 52. E, finalmente, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que requer o destaque da emenda aditiva de número 14. Para encaminhar a votação, nobre vereadora Clarissa Garotinho. Senhor presidente, a emenda de número 6, que eu pedi o destaque, é uma emenda que, inclusive, nós conseguimos aprovar na LDO do ano passado, que pede a transparência nos gastos da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do município, pedindo que essas contas sejam divulgadas na internet. No ano passado, nós conseguimos aprovar essa emenda e eu gostaria de pedir a colaboração dos vereadores para que a gente pudesse novamente aprovar essa emenda de número 6, para que nós possamos garantir a transparência dos gastos, tanto do Tribunal de Contas do município quanto da Câmara de Vereadores. Então, eu queria pedir a compreensão dos meus colegas, o apoio dos vereadores para aprovar a emenda de número 6 e também a emenda de número 52 da nobre vereadora Andréia Gouveia Vieira, que trata dos gastos do Fundeb, para que eles não sejam considerados no percentual constitucional nos investimentos em educação no município.
Muito obrigada, presidente. A presidência submeterá à votação... Para encaminhar, senhor presidente. Nobre vereadora, já foi encaminhado pelo bloco de Vossa Excelência. Só pode uma pessoa encaminhar pelo bloco. A minha é número 14. A presidente está submetendo à votação Você encaminhou. a emenda... É, por isso que eu peço... Vamos submeter à votação. Com a palavra, o nobre vereador Tereza Berg. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu quero encaminhar a emenda número 14, que, na verdade, ela dá a possibilidade ao município de cumprir uma lei aprovada por nós aqui nesta casa, que estende o atendimento nos ambulatórios médicos até às 20 horas. Então, o que nós queremos é que, através desta emenda, haja contemplação orçamentária e seja efetivamente colocada em prática a nossa lei, que até o presente momento não foi cumprida. Em votação, o destaque da emenda modificativa número 50. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, tendo sido solicitada a votação nominal pelo vereador Adilson Pires. A presidência submete a votação dos senhores vereadores. Os que forem favoráveis, votarão sim. Os contrários, não. Votação está liberada. Como voto, senhores vereadores Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, Aloysio Freitas, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, Ivani de Melo, João Cabral, João Mendes. Pode votar aqui. Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Márcio Pacheco, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tânia Bastos e tio Carlos. A presença procederá à terceira chamada. Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, Aloysio Freitas, Aspásia Camargo, Bencardino, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves,
João Cabral, João Mendes, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Márcio Pacheco, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tânia Bastos, Tio Carlos. A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 15 senhores vereadores, não 3, impedido regimentalmente de votar o presidente, não há quórum para deliberar. Passa-se ao requerimento de número... Requerimento da vereadora Clarissa, em relação ao destaque da emenda de número 9. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, tendo sido solicitada a votação nominal pelo vereador Adilson Pires. Votação liberada. Chama o Stepan para assumir aqui para mim. Qual é o nome da associação que ganhou aquela questão na Justiça? A presidência quer dar conhecimento aos senhores vereadores e aos funcionários da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nobre vereador André Gouveia. Vereador André Gouveia Vieira. A presidência quer dar conhecimento aos senhores vereadores que a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região acolheu o mandato de segurança da ACERCAM, onde reconhece que deva se abster de descontar o imposto de renda incidente sobre as parcelas denominadas indenização de alimentação, auxílio saúde e auxílio transporte, mas restringiu a decisão aos associados daquela entidade. A mesa diretora, ouvida a Procuradoria da Câmara Municipal, edita a seguinte resolução. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, considerando o ofício número 0010.000.242/2010, oriundo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o qual encaminha acordo proferido pela 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da apelação em mandado de segurança número 2006 5101 013431-1, bem como a fundamentação constante do parecer número 05/2010 SAF da Procuradoria-Geral, que demonstra a ausência de prejuízo para a Fazenda Municipal e ainda a conveniência administrativa, baseada nos princípios constitucionais da isonomia, da efetividade e da economia processual, resolve estender a todos os servidores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, associados ou não à associação impetrante, os efeitos da referida decisão judicial, determinando a diretoria de pessoal
que se abstenha de descontar e recolher o imposto de renda sobre as parcelas denominadas indenização de alimentação, auxílio saúde, auxílio transporte e reembolso de despesas materno-infantil, esclarecendo que qualquer devolução ou compensação de parcelas anteriores deverá ser requerida diretamente à Receita Federal do Brasil. Sala das Reuniões, junho de 2007, assinam os vereadores Jorge Felipe, Stepan Ercecian, Carlos Caiado, Patrícia Morim. Era esse conhecimento que a mesa queria dar a todos. A presidência procederá à segunda votação. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Aspásia Camargo, Bencardino, Chiquinho Brazão, Carlos Eduardo, Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, João Cabral, João Mendes, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Márcio Pacheco, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tio Carlos, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 15 senhores vereadores, não 2, impedindo regimentalmente de votar o presidente. Não há quórum para deliberar sobre o requerimento. Em votação, a emenda de número 6 ao projeto de lei número 600 de 2010. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passe a matéria seguinte. A emenda em votação, emenda número 52. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Do Executivo. Aprovada. Solicitada. Tem certeza, vereador Adilson Pires? Solicitada verificação nominal pelo vereador Adilson Pires. Senhores... Senhores vereadores Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis, Aloysio Freitas, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, Ivani de Mello, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Márcio Pacheco, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tânia Bastos, Tio Carlos, Vera Lins. Avisamos aos senhores vereadores que, se não obtivermos o quórum, vamos encerrar a sessão por ser a terceira vez que não se obtém o quórum. A presidência vai encerrar a sessão. A votação. Presentes e votando, 10 senhores vereadores, sim 9, não 1, impedido 1. Não há quórum para deliberar, nem para dar prosseguimento à sessão. Antes de encerrar, a mesa diretora, na forma regimental, informa que requererá solenidade de entrega de moção ao senhor Liomar Henrique
Eleutério, por iniciar às 20 horas, a partir da requerimento do vereador João Mendes de Jesus. E antes de encerrar, parabenizamos ao vereador Eleomar Coelho pela expressiva votação obtida hoje nessa casa e convoca a sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, às 14 horas. Amanhã não, amanhã é quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.